Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Aproveite que você está em pé junto comigo e localize, você que pode, o livro do Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler os versos 13, 14 e 15. Êxodo 33, capítulo 13, o 14 e o 15, vamos todos fazer a mesma leitura que está na projeção, que diz assim: agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que eu ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Verso 14, disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. E o verso 14, ou melhor, o 15, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém, meus irmãos? Pode sentar por gentileza. Se você quiser deixar localizado aí o Salmo de número 51 e o verso 17, o tema do nosso trabalho, que foi aqui direcionado pelo Espírito Santo, está lá no Salmo de número 50. Para estar aqui nessa noite ministrando aos irmãos. Estamos numa campanha de semeadura, obviamente, uma campanha de colheita, como falei aqui, repito novamente, o coração contrito não desprezará o Senhor. E quando foi recebido o tema da nossa campanha aqui da congregação do Vila Verde, o Senhor me levou diretamente à vida desse personagem bíblico chamado Moisés. Aqueles que caminham comigo já há algum tempo, sabem de como eu tenho uma grande simpatia, de como eu tenho uma grande estima pela vida de Moisés, esse personagem que foi tão importante na história, o terceiro nome de homem mais mencionado na Bíblia Sagrada, onde a menção do seu nome ela passa de 800 vezes o seu nome mencionado. Moisés foi um grande líder, Moisés foi um grande legislador, foi um grande juiz, foi também podemos dizer que o maior líder registrado na história do povo hebreu, no Antigo Testamento. Podemos chegar a essa conclusão de acordo com os posicionamentos que Moisés tomaram na presença de Deus. E desde o começo, onde nós que somos
conhecedores da palavra, podemos ver o grande agir de Deus na vida de Moisés, podemos ver o grande mover de Deus, aonde desde o começo da sua trajetória, da sua história, podemos ver as mãos de Deus agindo de uma forma milagrosa, aonde quando ele nasce, ele deveria, pelo decreto que foi dado, de ser morto por ser hebreu e estar numa terra egípcia, mas existia um grande projeto de Deus na vida de Moisés, existia um grande plano que Deus havia, antes mesmo de Moisés nascer, determinado na vida dele. E eu consigo me alegrar porque eu sei que o Deus que escolheu Moisés e projetou na vida de Moisés um lindo plano, é o mesmo Deus que escolheu a mim, que escolheu a você, e nas nossas vidas da mesma forma projetou uma obra incrível, meu amigo Jonathan. Então você tem do seu lado, na sua frente ou na sua retaguarda, uma pessoa que foi, antes mesmo de ser concebida pela sua mãe ou gerada dentro de um ventre, um projeto de Deus, pastor. E estamos aqui num bairro populoso de Curitiba. Estamos aqui numa igreja abençoada de Curitiba, e eu consigo ver em cada rosto, seja da criança mais nova que está aqui, ou do ancião mais experiente, um grande propósito de Deus aqui nessa terra. Eu consigo ver Deus tendo traçado um projeto na vida de todos, mas Moisés, ele teve o período de 40 anos passar debaixo do cuidado de Faraó, e 40 anos depois que ele comete um assassinato por defender um hebreu, ele passa a viver a faculdade de Deus, como fala por aí, que é o deserto. Moisés, ele precisa fugir para não ser morto, e ele passa 40 anos apacentando ovelhas do seu sogro Jetro, não em um lugar como fala o salmista no Salmo 23, com pastos verdejantes e águas tranquilas, não. Moisés é forjado por Deus apacentando ovelhas aonde? No deserto, aonde a água é escassa, aonde o sol é castigante, aonde a noite é gelado e aonde o dia é muito calor. Mas Moisés, ele tem duas grandes realidades onde Deus estava o preparando para um processo maior do que ele podia imaginar. E aqui nós podemos assemelhar a nossa vida, por quê? Porque nós certo dia estamos no monte, não estamos olhando de cima para baixo, mas tem momentos na nossa vida que nós estamos prostrados na presença de Deus, olhando para cima e dizendo: Deus, até quando vai esse vale? Até quando vai esse deserto? Mas eu já tenho uma boa nova para você, dizendo aqui nessa noite, que o Deus que te contempla no alto do monte, é o mesmo Deus que te carrega no vale, quando ele é árduo, quando ele é difícil. E Moisés por 40 anos é sustentado por Deus no deserto. Por 40 anos Moisés conhece tudo o que precisava conhecer. Só que o projeto de Deus, quando chega o tempo determinado de Deus agir, não tem palavra contrária de homem aqui na terra, e muito menos palavra contrária do nosso adversário no inferno, que possa fazer aquilo que Deus prometeu e planejou que se cumpra. Eu quero dizer, Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: é chegado um tempo de Deus na vida de algumas pessoas que me ouvem, quebrar o silêncio dele aqui nessa terra. Davi por 16 anos ficou fugindo, e por alguns anos ficou escondido por Deus numa caverna chamada de Adulão, mas quando chega o momento daquele óleo que foi derrubado fazer o efeito para que ele foi lançado, não tem Saul, não tem homem, não tem capeta que vai fazer Deus cumprir aquilo que ele prometeu. Ei, isso é profético. Se você pega essa palavra, você vai receber. Mas Deus usa a minha boca para falar que a noite do dia de hoje ele está quebrando o silêncio na vida de pessoas. Uracalabassuri andarabacaia.
Uma mão é pouco, mas se você puder, levante as duas, porque eu quero de olhos abertos profetizar que o ano de 2025 vai ser um ano extraordinário do nosso Deus nas nossas vidas. Aleluia. Só que chega um momento em que Deus revela o propósito, e nós entendemos que o processo faz parte do propósito, Radassa. Nós entendemos, o processo faz parte do propósito. Não tem como eu chegar no propósito sem passar pelo processo. E certo dia Moisés está apacentando as suas ovelhas, e ele vê uma sarça que queima e não se consome. E ele chega perto daquela sarça, e Deus se revela a Moisés através de uma sarça. Se revela. Então, para ganharmos tempo, não vou me deter nos detalhes, mas Deus manda Moisés ir até o Egito para libertar o povo. Moisés vai. Deus usa a sua autoridade e seu poder, primeiramente endurece o coração de Faraó, mas depois da 10ª praga, Moisés, ele tem a liberdade de tirar o povo hebreu lá do Egito, porque existia uma promessa feita por Deus para Abraão, que está lá no livro do Gênesis capítulo 12, e Deus precisava cumprir essa promessa, e na 10ª praga, onde houve a morte dos primogênitos, Faraó libera o povo para sair do Egito. Então Moisés pega aqueles 600.000 homens, mais os seus familiares, e começa uma peregrinação. E quando está no meio do caminho, Faraó se arrepende de ter liberado o povo e vai atrás de Moisés junto com o povo hebreu. Então o povo se depara com um mar na sua frente, com um monte chamado Pierote Edom na sua esquerda, com o deserto do lado e Faraó atrás. E Deus usa a vida de Moisés para operar naquele momento o grande e maior, talvez, milagre registrado no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus fala a Moisés: Moisés, você vai usar o que você tem nas suas mãos, e conforme aquilo que você tem nas suas mãos, eu vou operar um milagre. Olha só que maravilha. Moisés, ele toca no mar, e a Bíblia fala que o mar se abre de um lado, se abre de outro, pastor. Aquele povo passa cerca de mais de 2 milhões de pessoas, sem contar animais, ou quem sabe, quero conjecturar eu, um egípcio que estava perdido no meio, que viu o povo indo e falou: eu quero ir junto, e passa aquelas mais de 2 milhões de pessoas. E a Bíblia relata no capítulo 16 do Êxodo, que todo aquele povo, ele passa, pastor, no meio do mar com os seus pés enxutos. O mar que tem água, e a água que molha não foi suficiente para poder sequer molhar o pé do povo que Deus havia decretado uma promessa. Eu quero dizer, o mar pode estar bravio diante de você, as tempestades podem ter se levantado de uma forma grande, mas o Deus que fez a promessa, Ele vai se encarregar de até o final cumprir absolutamente tudo que Ele prometeu que vai fazer, Ele vai fazer, meu irmão. O povo passa, Faraó é tomado por aquela água com os seus homens, e a Bíblia fala que depois que o milagre acontece, e que o povo atravessa, Miriam, ela chega do outro lado, e com o seu pandeiro, com os saltérios, ela começa a adorar, dizendo: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Meus irmãos, que maravilha. Por quê? Porque quando Deus liberta o povo, começa o processo. Que processo é esse, pastor? O processo que cerca depois de 16 dias que Deus havia dado o grande livramento do povo hebreu para peregrinar em destino a Canaã, o povo começa a murmurar, pastor, porque 16 dias vem o primeiro questionamento. E se você ler a palavra, você vê que depois de 45 dias o povo chega em Moisés e pergunta: por que você nos tirou do Egito? No Egito nós éramos escravos, mas tínhamos aonde deitar, tínhamos tomate para comer, tínhamos romã, tinha cebola. Não conseguia visualizar a grandeza do milagre, mas sentia saudade do tempo que era escravo.
a ponto dos seus próprios irmãos em um determinado momento se levantar contra Moisés. E o que acontece? Deus em todos os momentos mostra que Ele é com Moisés. Porque às vezes as pessoas questionam o líder, pastor, perguntando aonde o meu líder quer chegar com tudo isso, meu irmão. Mas o peso sacerdotal que tem na vida do pastor, o peso sacerdotal que tem na vida do líder, quando tem joelho no chão e quando tem boca no pó, meu irmão, não tem nada e nem ninguém que pode fazer as mãos de Deus trazer prosperidade. E Deus me trouxe aqui com uma palavra para essa igreja, dizendo: o tempo que vocês estão prestes a viver é um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de regozijo, um tempo de experimentar o céu pelo lado de dentro. Aí Deus começa a mostrar o seu braço forte. Por quê, irmã Cristiane? Porque, meu amigo Marcelo, Deus começa a mostrar o seu braço forte? Porque o sol no deserto, ele é tão castigador. Mas Moisés conhecia o deserto, porque foi 40 anos que Moisés ficou apacentando ovelhas no deserto. Mas Deus era tão bom, que durante o dia, Marcos, quando o calor era tão grande, Deus enviava uma nuvem que refrigerava todo aquele povo. O ar-condicionado que nós temos aqui não era nada de acordo com o cuidado que Deus tinha com o povo no deserto. À noite, com temperaturas de menos 15, menos 20 graus, a palavra fala que Deus, além de mandar uma coluna que conduzia, colocava aquela coluna para esquentar o povo no deserto, pastor. Quer mais? O povo sentia vontade de comer carne, e Deus dava uma ordem para codornizes cair do céu para alimentar aquele povo. O povo estava com sede, então Deus mandava Moisés tocar na rocha, e assim que a rocha era tocada, Deus mostrava que era com aquele povo e trazia exatamente a provisão necessária. Eu falo isso quase todos os cultos da nossa congregação, dizendo: ei, talvez aquilo que você gostaria de ter, talvez aquilo que você pensa que precisa ter, você não teve até hoje, você quem sabe não vai ter este ano, mas aquilo que você realmente precisa, o céu não vai deixar faltar. Eu quero dizer que o ano de 2025 não vai faltar farinha na panela, não. O ano de 2025, o cesto, a amassadeira, eles vão vir exatamente com a porção que Deus determinou que viesse. E eu te provo biblicamente que Deus manda a porção certa. Sabe por quê? Porque quando Deus mandava o alimento que caía do céu, Deus falava: coma tudo que você quiser, mas não guarde, porque senão apodrece. Sabe o que eu aprendo através disso? A provisão de hoje vem hoje, e a provisão de amanhã, ela vai chegar amanhã. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, meu irmão. Exatamente aonde Deus queria que você estivesse essa noite, você pode se alegrar, porque talvez você não está onde você queria estivesse, talvez você não tenha o que você gostaria que tivesse também, mas exatamente aquilo que Deus do céu olhou e pensou ser o necessário para mim e para a tua vida, é aquilo que nós temos. Ei, será que você pode por alguns instantes levantar sua mão, porque virou o ano 2024 para 2025, talvez você entrou falando: Deus, mas por quê? Deus, mas como será? Deus, mas como eu vou fazer? Eu quero te dizer, aquele que não perde o controle de nada, aquele que não perde o controle de nenhuma situação, Urala Calabassuri Andarabacandaraia, essa noite está dizendo: eu não perdi o
o controle de absolutamente nada. Ei, se você pode, olhe para uma ou duas pessoas e diga assim, ó: fica tranquilo, meu irmão e minha irmã, porque Deus está no barco. Fica tranquilo, porque Deus, Ele está no barco. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A fidelidade de Deus aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, ela nos alcança de uma forma tão especial. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que me ouvem, que em determinado momento foram desacreditados pelos homens, foram afrontados por pessoas, Jonathan, dizendo: não vai ser, não vai chegar, aquela família é um projeto fracassado. Mas o Deus que escolhe, o Deus que chama, o Deus que cuida, o Deus que levanta, é o Deus que faz nas lutas e nas provas a igreja permanecer caminhando. Olha só, já parto para o encerramento, porque eu sei que quase todos que estão aqui vão trabalhar amanhã. Mas olha só, nós conseguimos ver no livro do Êxodo o grande cuidado de Deus com o seu povo, de acordo com a fidelidade de um líder. Os líderes que aqui me ouvem, a legalidade que existe nas nossas vidas é exatamente aquilo que vai pairar em cima do povo que nós lideramos. Se o pastor é um pastor mentiroso, a legalidade para a igreja é ser mentirosa. Se o líder foi um líder adúltero, a legalidade para ser uma igreja propensa ao adultério, pastor. Se o pai de família for um pai de família boca suja, praguejento, pessoa rixosa, pessoa iracunda, a probabilidade da família viver isso aí, ela é muito grande. Por quê? Porque a legalidade que nós damos em nossa vida, ela vai seguir aqueles que estão sobre a nossa subordinação. Mas Moisés era um homem que mostrou que em todos os momentos ele colocava nas mãos de Deus e esperava não o pastor agir,
Esperava não o sacerdote agir, não, mas esperava a resposta vir da onde? Do céu. Porque a melhor resposta que nós podemos ter não é daquele que nós temos como a maior referência aqui nessa terra, mas a maior resposta que nós podemos ter, ela vem exatamente do trono do céu. E nós estamos aqui viramos o ano, iniciamos 2025, quantas percas nós tivemos nesses últimos 4 anos, quantas empresas fecharam as suas portas, quantas pessoas desempregadas estão, pastor, buscando uma recolocação no mercado. Tenho certeza que no culto da virada foi feito a propósitos aqui nessa igreja. Ou se você não esteve aqui na igreja, mas você fez projetos para o ano de 2025. Mas Deus me trouxe aqui para nós virarmos uma chave na noite do dia de hoje. E essa chave que será virada hoje, eu quero com a plena convicção que foi o céu que me trouxe aqui dizer, ela vai definir o sucesso da sua trajetória nesse ano. E qual é essa chave, pastor? A chave principal, que Moisés nunca, absolutamente nunca abriu a mão, pastor, sabe o que é? Não era ter Miriam do seu lado, aquela que levou ela no rio e cuidou dele de longe, mas cuidou. Não é Arão que foi tido como o primeiro sacerdote, não. A chave que Moisés tinha como principal lição era saber e deixar claro que se a presença de Deus não estivesse com ele, ele não arredaria o pé até que Deus viesse e respondesse. E essa noite, para concluir, eu quero dizer para você essa noite, o que vai definir o sucesso dos seus projetos, o sucesso do ano que você vai com certeza ter, ele como um ano vitorioso, sabe o que é? Não é quantos dígitos tem atrás do zero na sua conta bancária, não é a marca do carro ou principalmente o cargo que você ocupa, mas o que vai definir o teu sucesso é você se colocar na presença de Deus e falar: Deus, se o Senhor não for comigo, então eu não irei. Alacala subi cala séria vandaraba candaraia. Eu já vou partir para o encerramento, mas eu te convido. Eu quero te dar até de 1 minuto aqui, cronometrado 1 minuto. E neste 1 minuto você vai conversar com Deus aí no teu banco. Se você sentir vontade de fechar os olhos, de levantar as suas mãos, se você sentir vontade de fazer um voto, de fazer um propósito com Ele, dizendo: Deus, eu não abro mão do meu ano ser conduzido por Ti, eu quero te dar essa oportunidade. Fale com Deus aí no teu banco, na tua cadeira. Convide Ele para conduzir uma vez mais a tua vida, porque através dessa oração o Senhor vai trazer direcionamento. Você tem mais 30 segundos. Alaia calassore vandarás. Ei calaia sore vandarabachuri andarabacandarai. Ei calabara do rassore calabarabasuri andelehaya soraiase. O Jesus está falando ao meu ouvido que Ele está neste momento trazendo renovo. Neste momento Ele está trazendo esperança. Neste momento Ele está trazendo resposta. Neste momento Ele
Ele está trazendo fortalecimento. Você entrou aqui, quem sabe, pensando o que eu vou fazer, como será, mas Deus está falando: me convide para caminhar contigo e me leve junto contigo em todos os momentos, e você vai ver as minhas mãos te conduzindo. Olha só, Moisés ainda finaliza dizendo o seguinte, verso 17: então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porque achastes graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo seu nome. Você quer ser conhecido por Deus, meu irmão e minha irmã? O segredo é: leve a presença dEle para o trabalho, leve a presença dEle para casa, leve a presença dEle no ônibus, leve a presença dEle na viagem, porque em todos os momentos que você levá-lo junto contigo, você pode ter certeza que Ele te conduz de manhã, de tarde, de noite, que Ele te conduz na luta, na prova, que Ele te conduz na bonança, e absolutamente nada do que aquilo que você precisa Ele vai deixar faltar. E Moisés falou: se a tua presença não for comigo, então eu não quero ir. Fica de pé comigo, por gentileza. O pastor falou para eu ficar à vontade, mas eu preciso finalizar aqui. Irmãos, a porção de hoje, ela veio para as nossas vidas hoje. E a palavra que foi lançada e produzida para essa noite, é nessa noite que nós vamos tomar posse daquilo que Deus, de forma profética, declarou para nós aqui nessa casa. Eu preciso orar. E eu sei da força e do poder, da autoridade da palavra de Deus que está aqui nessa noite, nesse altar. E o meu convite para você é: se assim como você quer dizer para Deus: Deus, eu não abro mão de caminhar sem a sua presença em todos os momentos da minha vida, na minha família, nas minhas finanças, no meu trabalho, no meu ministério. Eu convido você para vir junto comigo receber essa oração. Eu sei que tem pessoas que ouviu essa palavra queimou no seu coração. Eu preciso orar por você, porque aquilo que está liberado para essa noite é hoje, meu irmão. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar, mas desfruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar.
viver e todo o meu ser Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu já vou orar, mas eu pergunto uma vez mais: tem alguém mais que precisa vir aqui apresentar no altar, meu irmão? Não é o pastor, não é o pregador que faz, mas é o Deus da palavra. Eu sei, porque Deus está me inquietando, e eu preciso orar por aqueles que estão dizendo: Deus, eu não abro mão da tua presença. Ei, a tua ansiedade, eu te convido, deixa no altar, entrega aos pés da cruz, porque o altar é lugar de milagres e lugar de resposta. Laia sore calabachore vandarai. Ei, calabaraduria calacere calabasore vandaraia. Alaga sore vandarabala sore calavandaraia. Que lhe orou evandelera calabandara sei ura lavandere calaséria. Deus te chama pelo seu nome nessa noite. Fala: venha, porque eu tenho alento. Venha, porque eu tenho refrigério. Venha, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu pergunto, antes de orar: temos alguém que precisa reconciliar essa noite com Jesus, ou aceitá-lo como seu Salvador? Eu pergunto. Deus está te chamando e dizendo: eu tenho uma nova história, uma nova trajetória, eu tenho algo novo para você. Temos alguém para reconciliar ou aceitá-lo essa noite? Temos ou não temos? Então oramos em nome de Jesus. Pai amado, a sua palavra foi pregada fielmente, e nós entendemos essa noite que nós estamos aqui dizendo que sem a sua presença nós não vamos, que sem a sua presença nós não iremos avançar, Pai amado, de acordo com aquilo que foi liberado para produzir. Pai amado, gere frutos nessa casa, gere frutos na nossa vida, gere frutos do nosso ministério, Pai amado. E assim como a sua presença ela foi com Moisés, eu profetizo nessa noite que ela irá conosco, e nós viveremos milagres, 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 em nome de Jesus. Amém e amém. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem
que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia.